Olá! Sabe, às vezes as ferramentas mais poderosas nascem das ideias mais simples, não é? Hoje a gente vai conhecer uma delas, uma lista de perguntas, um checklist que está mudando o jeito de proteger as crianças mais vulneráveis. Pois é, essa é a pergunta que está no coração de uma pesquisa super inovadora que a gente vai explorar. E a resposta, como vamos ver, é um gigantesco sim. Muitas vezes, os maiores avanços vêm daí, das ideias mais simples. Bom, para a gente entender o tamanho da importância desse checklist, primeiro a gente precisa falar sobre o problema que ele combate, um distúrbio perigoso e que muitas vezes fica escondido. Traduzindo isso para o nosso dia a dia, disfagia pediátrica é quando aquele ato de engolir, algo que a gente nem pensa para fazer, se torna um baita desafio, um perigo mesmo. E para um bebê, nossa, as consequências podem ser muito, muito sérias. E o mais curioso, sabe, é que os sinais podem ser bem sutis. Coisas como uma refeição que demora mais de meia hora, ou o bebê arqueando as costas. Isso é muito fácil de confundir com um comportamento normal, de passar batido até por profissionais de saúde que não são especialistas na área. Agora, vamos entender por que identificar esse problema o mais rápido possível é literalmente uma corrida contra o tempo. É que funciona como um efeito dominó, sabe? Começa com uma dificuldade para engolir. Daí, o alimento ou o líquido pode ir para o lugar errado e parar nos pulmões. Isso pode levar a pneumonias bem graves. Ao mesmo tempo, com essa dificuldade toda para se alimentar, a criança acaba entrando em desnutrição, desidratação, e tudo isso bem na fase em que ela mais precisa crescer. Olha, os próprios pesquisadores batem nessa tecla da urgência. Não é só uma questão de conforto, não. É sobre prevenir danos sérios, sabe? Nos pulmões, no desenvolvimento neurológico e até danos emocionais que podem marcar a vida inteira da criança. Ok, então, como é que a gente combate um perigo que fica assim escondido? Bom, a resposta veio de uma forma brilhante e super simples. Uma ferramenta desenvolvida aqui no Brasil que foi batizada de IRRD-PED. E o legal dessa ferramenta é que por trás da simplicidade dela tem um rigor científico gigantesco. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Os pesquisadores não brincaram em serviço. Eles analisaram mais de 1.000 artigos, conversaram com especialistas, fizeram um estudo piloto para ter certeza que as perguntas estavam claras, tudo para garantir que o questionário final fosse certeiro, baseado em evidência mesmo. E o pulo do gato aqui é que as perguntas são muito diretas, fáceis de entender. Elas foram pensadas para que qualquer pessoa, um pai, uma mãe, um enfermeiro, possa aplicá-las rapidinho. Basicamente, transforma a observação de quem cuida da criança em dados que valem ouro. Tá, legal. No papel, a ferramenta parece incrível, mas e na prática? Será que ela funciona mesmo? Será que um simples checklist conseguiria ter o mesmo resultado de um exame super completo feito por um especialista? Para descobrir, o teste foi feito com quem mais precisava. 40 bebês bem pequenos que estavam internados num hospital com uma idade média de menos de 4 meses. Isso faz com que os resultados sejam ainda mais importantes, né? E aqui a gente vê o contraste de um jeito bem claro. De um lado, o checklist IRRD-SPD, rápido, simples. Do outro, o PAD-PAID, que é o padrão ouro, o exame top de linha, uma avaliação clínica completa que precisa de um especialista, leva mais tempo. A grande questão era: será que os dois chegariam na mesma conclusão? Então, vamos para os resultados. E é aqui que a história fica boa de verdade, porque os pesquisadores descobriram um único número que muda todo o jogo. Para achar esse tal número mágico, os cientistas usaram uma análise estatística super poderosa chamada curva ROC. Pensa nela como se fosse um jeito de achar o ponto de equilíbrio perfeito, sabe? O ponto exato num teste que consegue separar direitinho quem está em risco de quem não está. E de toda essa análise complexa de todos esses dados, surgiu um número simples, fácil de lembrar e muito, mas muito poderoso: 5. O que isso quer dizer na prática? É o seguinte: se uma criança marcar 5 pontos ou mais nesse checklist, acende um sinal de alerta vermelho. É um sinal claro de que ela precisa ser avaliada por um fonoaudiólogo especialista em deglutição. Simples assim. Mas quão bom é esse alarme? Bom, a sensibilidade foi de 100%. Para a gente ter uma ideia, é como um alarme de carro que é super, super sensível, ele nunca falha. Se alguém encostar no carro, ele dispara. Ou seja, a ferramenta não deixou passar nenhum caso de criança com disfasia. Nenhuma. E tem mais. A ferramenta também teve o que a gente chama de valor preditivo negativo de 100%. Calma,
Vou traduzir. Isso quer dizer que se a criança pontuar menos de 5, a gente pode ter praticamente certeza, com base nesse estudo, de que ela não tem disfagia. É um jeito muito confiável de tranquilizar e evitar um monte de exames desnecessários. Beleza. Agora vamos pensar no impacto disso no mundo real. O que essa inovação significa para o futuro do cuidado com as nossas crianças? No fim das contas, esse checklist é muito mais do que só uma lista de perguntas. É uma ferramenta que dá voz aos pais, que agiliza o trabalho dos profissionais de saúde e, o mais importante de tudo, cria uma rede de segurança para crianças que estão vulneráveis, ajudando a pegar um problema sério no comecinho, antes que ele cause um estrago para a vida toda. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Essa pesquisa mostra o poder imenso que existe em transformar a observação atenta de um pai, de uma mãe, de um cuidador em dados clínicos que salvam vidas. Então fica a pergunta no ar. Em que outras áreas da medicina a gente poderia usar essa mesma ideia tão simples e tão poderosa?